Por que as pessoas se sentem sozinhas mesmo estando cercadas de muita gente? Mesmo em meio à facilidade da comunicação atual, muitas pessoas se sentem isoladas e desamparadas, e isso vem se intensificando ano após ano. Existem pessoas que vivem cercadas por multidões e ainda assim se sentem sozinhas e abandonadas no final do dia. E talvez você seja uma dessas pessoas. Por isso, fica comigo hoje porque nós vamos falar um pouco sobre a solidão e o que a Bíblia tem a dizer a respeito dela. Se você é novo por aqui, o meu nome é Gabriel Augusto e esse é o Coração Aprovado, um canal de devocionais bíblicas que deseja te aproximar de Deus por meio das Escrituras. E dito isso, bora pro devocional de hoje. Vivemos em um tempo onde é extremamente fácil se comunicar com as pessoas, e não somente as que estão perto de nós, mas também aquelas que estão do outro lado do mundo. Com o avanço da tecnologia, hoje nós podemos ligar para qualquer pessoa em qualquer hora. Nós podemos conversar com pessoas que não falam o mesmo idioma que nós através de programas e aplicativos de tradução. Nós conseguimos jogar e nos divertir digitalmente com pessoas de outras cidades, outros estados e até mesmo de outros países. E pelo menos em teoria, era para tudo isso aproximar as pessoas, gerar novos relacionamentos e trazer alegria e conforto. Mas na prática, não é bem assim que tem acontecido. Ironicamente, ou não, as pessoas têm se sentido cada vez mais sozinhas e cada vez mais isoladas do mundo. Muitos vão para o trabalho, para a escola e até mesmo para a igreja e ainda assim se sentem solitários. Nós vemos pessoas com milhares de seguidores, mas sem nenhum amigo. Pessoas que conversam com os outros o dia inteiro, mas ainda assim não se sentem acolhidas por ninguém. Pessoas que apresentam a sua vida quase de forma completa nas redes sociais, mas não tem ninguém para compartilhar os bons momentos de forma pessoal. E diante disso, a grande questão que fica é: qual o motivo de tudo isso? Para chegarmos a uma resposta, nós precisamos olhar algo muito interessante que a Bíblia nos apresenta. Se nós olharmos para o relato da criação no início do livro de Gênesis, nós veremos que o primeiro problema enfrentado pelo homem foi justamente a solidão. Em Gênesis capítulo 2, nós encontramos Adão dando nome a todos os animais que Deus havia criado, mas dentre toda a criação, ele não encontrou ninguém que fosse semelhante a ele e que pudesse se relacionar com ele. Ele se sentia totalmente sozinho, e o próprio Deus reconheceu que isso não era uma coisa boa. Tanto que no versículo 18 desse mesmo capítulo, Deus diz que não era bom que o homem permanecesse sozinho. E a partir daí, a mulher é criada e o homem deixa de sofrer com a solidão. Com isso, nós podemos entender que o ser humano, desde a sua criação, apresenta a necessidade de se relacionar com outras pessoas semelhantes a ele. O grande problema é que quando o pecado entra no mundo, ele destrói todas as coisas boas que Deus criou, inclusive os relacionamentos. A partir da queda de Adão, o ser humano desenvolve um coração corrupto e assim, por um lado, ele passa a destruir os relacionamentos ao invés de construí-los, e por outro lado, o ser humano tenta se conectar com as pessoas, mas não consegue fazer isso direito. Ele desenvolve ligações frágeis e superficiais, mas sem nenhuma profundidade. Diante disso, como lidar com a solidão? Bom, a primeira coisa que nós precisamos entender é que nós não estamos sozinhos de verdade. A Bíblia nos apresenta um Deus que se relaciona conosco, que se atenta para as nossas dificuldades, necessidades e sentimentos, que escolhe estar conosco apesar das nossas falhas, e tudo isso por meio de Jesus. Enquanto o pecado nos separa de Deus, Cristo é aquele que nos liga a Deus, e é justamente por isso que nós não estamos sozinhos. O relacionamento com Deus nos possibilita viver de forma plena, porque ele transforma o nosso coração de forma que nós conseguimos abandonar o pecado e passamos então a viver de forma justa e honesta, o que, como consequência, abre a possibilidade de nos relacionarmos de forma eficaz com outras pessoas ao nosso redor. Não adianta tentar fazer amigos sem antes ser amigo de Deus. Não adianta tentar criar um relacionamento profundo com as pessoas sem antes ter um relacionamento profundo com o Criador. Por isso, antes de qualquer coisa, se relacione com Deus todos os dias por meio da leitura bíblica e da oração. E assim, você entenderá que mesmo que o mundo inteiro te abandone, te desampare, te deixe isolado, você ainda assim não estará completamente sozinho, porque Deus está contigo. O Salmo 27:10 nos diz o seguinte:
Ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Por isso, o primeiro passo para vencer a solidão é se lembrar que Deus está conosco. Depois disso, existe um outro passo importante a se tomar. Para vencer a solidão, é necessário investir tempo e amor nas pessoas. Muitos se sentem sozinhos por terem apenas conexões superficiais com as pessoas, por não dedicarem parte de si mesmos em prol dos outros. Relacionamento exige esforço, reciprocidade, dedicação e amor, e sem essas coisas não existe nem profundidade e nem continuidade nas amizades. Muitos acreditam que simplesmente se cercar de muitas pessoas vai fazer com que a solidão diminua, mas não é assim que acontece. O livro de Provérbios nos traz um texto muito interessante sobre isso. Quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existe amigo mais apegado que um irmão. O que o autor quis dizer quando escreveu esse provérbio é que não basta se cercar por muitas pessoas, porque o mais importante não é a quantidade, e sim a qualidade. Por mais que nós nos conectemos superficialmente com muitas pessoas, o que nós realmente precisamos é de um relacionamento profundo e duradouro com aqueles que estão ao nosso redor. Porque nos momentos em que nos sentimos tristes, não é o número de seguidores ou de amigos virtuais que importa, e sim as pessoas que estão ao nosso lado. Pessoas essas que nos acompanham, que sorriem conosco ou choram conosco, nos animam e nos levantam quando nós caímos. Esses são os amigos mais apegados que os irmãos. Em Cristo, todos nós temos a capacidade de nutrir relacionamentos como esse, porque Jesus nos ensina a amar, a ter paciência, a dar suporte, a se alegrar junto, a chorar junto, a caminhar juntos, apesar de todas as diferenças. A sua solidão pode ser vencida quando você encontra as pessoas certas. Por isso, não viva simplesmente atrás de uma tela ou isolado por causa dos seus medos. Mas ore, clame a Deus para que Ele coloque amigos de verdade na sua vida. E certamente Ele fará isso. Porque, afinal, não é bom que o homem esteja só. E, além disso, se dedique às pessoas que estão com você, não simplesmente para atingir padrões sociais ou para agradar todo mundo, mas para mostrar que você valoriza aqueles que estão contigo. Deus nos fez para relacionamentos e não para ficarmos sozinhos. Por isso, se a sua solidão é algo que vem dos seus medos, coloque todos eles diante de Deus e certamente Ele te ajudará a lidar com todos eles. Se a sua solidão for por causa da rejeição das outras pessoas, se apegue em Deus e Ele vai te acolher e te levar a ter novas amizades que também te acolherão. E por fim, se a sua solidão vem de algum sentimento individualista, se lembre que você foi criado não para ficar sozinho. Você precisa das outras pessoas tanto quanto elas precisam de você. E quanto mais você demorar a entender isso, mais você vai sofrer isolado. Deus nos chama a caminhar em comunidade. Por isso, crie laços, se apegue às pessoas, viva com elas, ame essas pessoas e assim você terá uma vida mais cheia e o seu coração será mais alegre. Nem sempre você vai ser aceito e nem acolhido, mas não limite a sua vida a isso. Olhe para Deus e caminhe com Ele. E dessa forma, as outras pessoas que também estão caminhando com Deus passarão a caminhar com você. Para hoje, eu quero que você escute as músicas Amizade, do 4x1, e o Salmo 139, do João Manu. O link dessas duas músicas está aqui embaixo na descrição do vídeo. Deus nos criou para a comunhão com Ele e com o nosso próximo. Por isso, que nós nos esforcemos para criar laços e viver juntos com aqueles que Deus coloca no nosso caminho. E assim, a solidão jamais encontrará morada no nosso coração. Se esse vídeo foi bom para você, deixe o seu like e se inscreva no canal para acompanhar as nossas devocionais todas as semanas. E compartilhe esse vídeo com algum amigo que se sente sozinho ultimamente. Fique com Deus e até a próxima!